Maravilha, pessoal! Vamos passar aqui a mais uma resolução da prova do concurso do Banco do Brasil de 2018. Nessa aula, nós vamos ver, então, a questão de número 22, uma questão bem interessante de probabilidade, porque, obviamente, probabilidade tem várias formas de resolução, tem vários caminhos, e nós vamos optar aqui por um caminho bem técnico, usando os conceitos de probabilidade que são comumente abordados num curso bem sério de estatística, tá? Eu não posso ser leviano com você e prometer facilidade em probabilidade e estatística. São matérias, são disciplinas bem difíceis e que requerem aí um concurso, ou melhor, um conhecimento, do candidato muito forte para que se tenha sucesso nessas questões. E o caminho técnico, às vezes, ele é um pouquinho menos doloroso, mas envolve, obviamente, conceitos que nem sempre são abordados aí nos cursinhos tradicionais, ou que, para que você chegue a esse conhecimento, você precisa realmente de um curso muito forte. Por isso, então, nós estamos aqui para trazer esse atalho, essa orientação para você. Normalmente, isso envolve alguns conceitos que eu vou aqui mencionar. Então, no nosso curso, a gente tenta abordar um pouquinho dessa teoria, um pouquinho mais forte para você criar a sua base em probabilidade e estatística. Então, veja só. Temos aqui, então, jogadores X e Y lançam um dado honesto e, obviamente, aqui nós, além de resolver, nós vamos recapitular alguns conceitos com você. Quando a banca fala de dado honesto, ela está querendo dizer aí, que cada um desses pontos desse dado tem a mesma probabilidade de ocorrer, tanto para o jogador X como para o jogador Y, Temos aí esses dados com faces numeradas de 1 a 6 e observa-se a face superior do dado. Então, o jogador X lança esse dado 50 vezes e o jogador Y lança esse dado 51 vezes. Ora, isso quer dizer então, pessoal, olha só, o dado é honesto, a probabilidade de ocorrer qualquer valor nesse dado, vamos escrever assim, olha só. A probabilidade de x igual a x é 1/6, dado que x assume aí o valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É isso que ele está querendo dizer nessa questão de dado honesto. A mesma coisa vale para o dado que y joga, Se queremos calcular a probabilidade de sair um ponto qualquer, essa probabilidade é igual a 1/6. Além disso, o que está por trás aí dessa questão do dado honesto é que o dado jogado por y independe do dado jogado por x. Ou seja, temos aí resultados independentes. E isso é um conceito muito importante dentro de probabilidade, dentro de estatística. Bom, o exercício pediu, então, a probabilidade de que o jogador Y obtenha mais faces com números ímpares do que o jogador X. Então, temos aí a formulação da questão. Nós vamos dizer aqui o seguinte, olha só, esquece tudo isso aqui que eu escrevi aqui. Nós não vamos precisar fazer conta nessa questão, mas nós vamos trabalhar aqui mais tecnicamente, usando conceitos de probabilidade e estatística. Bom, suponha então que vou chamar de x o número de faces cujo resultado é ímpar. Número de faces ímpares para o jogador X, Então, temos aqui o número de faces ímpares de X e, no caso de Y, da mesma maneira, o número de faces
ímpares de y. Ora, vamos trabalhar aqui um conceito que dentro de um programa de concurso é chamado aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal. Isso normalmente entra dentro de um tópico chamado distribuições especiais. Lá nas distribuições especiais, a gente trabalha com as distribuições discretas, comumente as mais famosas, binomial, Bernoulli, por ordem, né? Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, Poisson, dentre outras que podem aparecer. Dentro do conceito, ou dentro do tópico distribuições especiais contínuas, você vai ver aí distribuição normal, principalmente, distribuição Q quadrado, distribuição T de student, vai ver também distribuição gama, distribuição exponencial, dentre outras. Essas são as mais famosas e as mais comumente cobradas em concurso público. Bom, dito isso, o que acontece? Note que nós temos um número de lançamentos que é, dentro da estatística, aquilo que a gente fala um N grande. Quando a gente tem um N grande, a gente pode recorrer a certas aproximações dentro do contexto estatístico. Então, nós sabemos que, olha só, nós estamos contando o número de faces ímpares em N lançamentos desse dado, tá? Cada face ímpar ocorre com probabilidade igual a meio, já que nós temos um dado honesto. Temos 3 resultados possíveis para ímpares e 3 resultados possíveis para os pares. Bom, desse modo, o que acontece? Olha só, nós temos então uma distribuição do tipo binomial, tanto para x quanto para y. Bom, então nós podemos escrever que a distribuição de probabilidade de x é uma distribuição do tipo binomial com n igual a 50 e o p igual a meio. Da mesma maneira, conceitualmente, nós temos que y segue uma distribuição binomial cujo n é igual a 51 e o p é igual a meio da mesma maneira. Bom, com isso segue imediatamente que nós conseguimos obter muito tranquilamente o valor esperado de x na binomial é n vezes p, ou seja, isso aí vai ser 50 por 2, e a variância de x é o np vezes o q. Lembrando que o q é o 1 menos p, nós temos então que a variância de x vai ser o 50 sobre 4. Então, muito tranquilo. De modo semelhante, o valor esperado de y é o np, vai ser 51 vezes meio, 51 por 2, e a variância de y vai ser o 51 por 4. Temos aí, então, os parâmetros valor esperado e variância para a distribuição binomial. Como nós temos o tal do n grande, esse n pode ser considerado grande, e normalmente aí, o que a gente vê pelas bibliografias, é que esse n maior ou igual a 30 já pode ser considerado um n grande, essa é uma regra de bolso. Então, o que acontece? Nós podemos usar a aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal de probabilidades. Com que parâmetros? A média da binomial e a variância da binomial. Então, o que nós dizemos? Eu posso, então, aproximar essa distribuição de x por uma distribuição normal, cuja média é igual aos 50 sobre 2 e a variância é igual aos 50
sobre 4. Ora, da mesma maneira, y, quem é x e quem é y? X é o nosso número de faces ímpares no lançamento pelo jogador x. Y é o nosso número de lançamentos cujas faces são resultados ímpares para o jogador y. Vamos aproximar essa distribuição por uma variável normal com média 51 sobre 2 e variância de y igual a 51 sobre 4. Bom, feito isso, qual é o nosso interesse? O nosso interesse, então, é calcular a probabilidade de que o número de faces ímpares pelos lançamentos do jogador y seja maior do que o número de lançamentos com faces ímpares pelo jogador x. Então, nós temos esse evento de interesse e essa probabilidade de interesse. Note que o evento y maior do que x é um evento equivalente ao evento y menos x maior do que zero. Então, nós queremos calcular essa probabilidade. Como se trata inicialmente de duas variáveis aleatórias, x e y, em que podemos considerar a questão da independência, o que vai acontecer? A variável resultante y menos x, ela segue uma distribuição normal da mesma forma. Agora, o que nós devemos calcular ou obter são os parâmetros e de y menos x e a variância de y menos x. Veja que, numa só questão, podemos trabalhar aqui várias técnicas de probabilidade e estatística. Ora, isso aqui, pelas propriedades do valor esperado, olha só, é o valor esperado de y menos o valor esperado de x. E nós temos que o valor esperado de y é 51 sobre 2, enquanto o valor esperado de x é 50 sobre 2. Por isso, o valor esperado de y menos x é o valor igual a metade. Bom, para a obtenção da variância, o que acontece? Muitas vezes, o aluno quer repetir essa regra, variância de y menos x, ele escreve, então, é variância de y menos variância de x, e acaba errando, né? Porque, veja bem, isso aqui é um mais, tá? Veja bem, você tem uma variável aleatória e você está somando essa variável aleatória com uma nova variável aleatória. Ou seja, aleatório com aleatório, isso tem mais incerteza ainda. E essa incerteza é representada pela variabilidade. Com isso, fica aí um pouco mais intuitivo entender que a variância de y menos x é igual à variância de y mais x. Isso é perfeitamente provável algebricamente, mas nós vamos usar esse resultado aqui sem demonstrar. Então, temos aqui o 51 sobre o 4 mais o 50 sobre o 4. Com isso, a variância de y menos x é igual a 101 sobre 4. Obtida, então, esses parâmetros para a distribuição da variável y menos x, nós podemos agora, olha só, proceder à padronização para o cálculo da distribuição normal. Queremos obter a probabilidade de y menos x maior do que zero. Agora, olha só, vamos fazer a padronização de uma variável que é normal. Pego a variável, a minha variável é y menos x, né? Vamos escrever isso aqui direitinho.
temos y menos x menos a média de y menos x, que é meio, sobre o desvio padrão da variável y menos x. O desvio padrão da variável y menos x é 101 sobre 4. Isso aqui não vai nos interessar muito, porque isso aqui, na verdade, se reduz a uma variável do tipo normal padrão. O que vai nos interessar aqui é isso aqui, olha só. Da mesma forma que operacionalizamos esse cálculo de um lado, vamos repetir as mesmas operações do outro lado. Ou seja, se aqui nós temos o zero, que é esse zero aqui, olha só, vamos diminuir a metade e vamos dividir isso aqui pelo desvio padrão, que é 101 sobre 4. Não se preocupe com esses resultados, porque, na verdade, nós não vamos fazer essas contas de forma exata. Note, então, que esse z segue uma distribuição normal do tipo padrão. O que vai acontecer agora? Vamos escrever isso aqui como a probabilidade de z ser maior do que menos meio. E aqui, olha só, esse resultado, a raiz quadrada de 101 sobre 4, isso pode ser tranquilamente aproximado, tá? Olha só, lembre-se que aqui nós já temos uma aproximação pela distribuição normal e agora nós vamos fazer uma aproximação desse valor. Então, olha só, o que nós vamos obter, o valor 101 sobre 4, eu posso aproximar isso aí para 25 muito tranquilamente, já que o 100 sobre 4 é igual a 25. Vamos cometer um pequeno erro nessa aproximação, mas a grandeza desse erro não vai influenciar na nossa conclusão. Ou seja, na verdade, aqui eu posso considerar que eu tenho a raiz de 25, né, aproximadamente, para esse desvio padrão, e a raiz de 25 é igual a 5. Ao final das contas, o que eu estou calculando aqui? Ó? Isso aqui já é uma aproximação. Isso aqui é a probabilidade de uma distribuição normal. Quando eu tenho menos meio dividido por 5, isso aqui vai me dar menos 0,1. Ou seja, isso aí vai me dar menos 1/10. Note que esse valor é muito perto de zero. Se nós observarmos uma curva da distribuição normal de probabilidade, nós temos então aquela forma de sino tradicional, considerando tratar-se de uma distribuição normal padrão, nós temos que isso aqui é zero, que é a média da distribuição normal. Com isso, veja só, a probabilidade é dada por essa área superior na curva da distribuição normal. Na verdade, nós temos menos 0,1, né? Podemos dizer que esse eixo aqui, ele seria um pouquinho mais aqui para a esquerda desse eixo de simetria, já que nós temos aqui a probabilidade de z ser maior do que menos 0,1. Mas, para todos os efeitos dessa nossa questão, eu posso aproximar isso aqui tranquilamente pela probabilidade de z ser maior do que 0 na distribuição normal de probabilidade. E a distribuição normal de probabilidade me fornece, então, que essa probabilidade é igual a meio ou 50%. Então, por meio da aproximação da distribuição binomial pela normal, usando o conceito de independência e a soma de variáveis aleatórias com distribuição normal, nós obtemos aqui uma aproximação muito tranquila para essa probabilidade. Quando nós olhamos lá no enunciado, o que acontece? Veja só, essas probabilidades estão aqui, ó. Olha a grandeza dessas probabilidades: 0,75, 0,25,
aqui é 0,50 e aqui é 1/6, que é aproximadamente 0,16. Então veja que o resultado que a gente obteve para a aproximação é a probabilidade de Z, uma distribuição normal, ser maior do que o valor igual a zero. Isso aqui é meio, sem medo de errar, nós apontamos aqui o gabarito na opção D dessa questão de probabilidade do concurso do Banco do Brasil. É claro que essa resolução é uma resolução bem técnica e é como a prova do Banco do Brasil se apresentou. Uma prova bem técnica, apesar de ser um concurso com exigência de nível médio. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.